Tudo bem, Elian? Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Paulo. Muito boa tarde, equipe. Muito obrigado por mais uma vez ser recebido nessa casa, a diretora graciosa, a todos vocês. Muito obrigado. A gente fez o convite aos demais radialistas da época da Rádio Cachoeiro, né? O nosso querido Alci Rodrigues, gente finíssima do Pradaná. O nosso querido Zé Nanico, que ele ficou de vir ontem, ele veio ontem, Elian. Aqui ele pensou que fosse ontem. Aí me ligou hoje, falou: tô saindo, tô chegando aí. Mas não chegou até agora. E o nosso querido amigo Nelson Pereira Show, né, que todo mundo conhece também, né? O Nelson até justifica porque ele tem um programa agora ao meio-dia na rádio, né? Isso. E agora o Zé Nanico faz uma falta tremenda, né? Porque poderia também contar um pouquinho do sertão da minha terra, né, Rui? Ô Rui Guedes, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei aqui do Nelson Pereira Show, falei aqui do Alci Rodrigues, mas quem fazia parte como radialista daquela época? Bom, beleza. Eu comecei na Rádio Cachoeiro em 1960, não é? A época em que a Rádio Cachoeiro era realmente, como bem disse o Elian na coluna dele, a Rádio Cachoeiro era uma academia. Então, naquela época tinham, por exemplo, vou citar alguns, né? Alguns, inclusive, que já não estão mais entre nós. Mas, por exemplo, José Américo Mione, que era o diretor da rádio e era apresentador do Noticiarista L9, que era o programa de maior audiência da época dentro da programação da Rádio Cachoeiro. Fazia parte do quadro de locutores o Zé Nanico, Zé Geraldo de Azevedo. Nós tínhamos Maria Angélica Marangoni, tínhamos o Augusto Martins, Antônio Martins, enfim, grandes locutores, grandes profissionais, que inclusive me ensinaram muito do que eu aprendi na profissão. Na equipe de esportes havia Hélio Carlos Manhães, que era o chefe da equipe, Oswaldo Amorim, Sabra Abdala, Joacir Pinto, Solimar Caim, Ito Coelho. Então veja você que eu tive o privilégio de começar na profissão sendo orientado por esses grandes profissionais, grandes nomes que o Rádio de Cachoeiro tinha naquela época. Tá, Rui, apesar de você ser um grande radialista, você foi produtor, mas você também foi um descobridor de talento dentro da rádio ali. Por exemplo, fala para mim um dos talentos que você já colocou dentro da rádio. Bom, quando eu entrei na rádio, tinha que se fazer um teste de locução. Era um teste terrível na época, que você tinha que ler textos, tinha que falar, pelo menos ler, né? Saber ler inglês e espanhol e francês. E depois o Américo delegou a mim essa tarefa de fazer esses testes, né, de locução. Porque a Rádio Cachoeiro, na época, nós tínhamos, para ser locutor da rádio, você tinha que ter uma voz padrão. E o padrão da Rádio Cachoeira era o Cid Moreira, né, locutor da TV Globo. Então o locutor tinha que ter impostação de voz, fazer aquela locução com voz impostada. E o Zé Américo delegou a mim essa tarefa de fazer testes, né? Então, passaram pelas minhas mãos, vou citar alguns nomes aqui, por exemplo, Paulo Domingues, Antônio Luciano Fuser, o Zé Roberto Mione, entendeu? Cliveraldo Miranda, Nelson Pereira, o Alci Rodrigues e o Alci já no final da minha carreira na rádio, Elian Peçanha, entendeu? E o Nelson Pereira. O Nelson Pereira, inclusive, Paulo, uma curiosidade, se ele tivesse aqui eu ia lembrar, né? O Nelson, um menino nascido em Minas Gerais, e ele chegou na rádio, foi fazer o teste, tinha boa voz, entendeu? Mas tinha um terrível sotaque mineiro. Nós tivemos que corrigir esse sotaque dele. Outro também que chegou na rádio, chegou a ser locutor, mas eu não consegui tirar o sotaque, foi o nosso professor Álvaro Scalabrin. Chegou aquele sotaque gaúcho, e o Álvaro nós não conseguimos tirar o sotaque dele. Mas foram locutores que brilharam, entendeu? Esqueci, Sérgio Sampaio também foi locutor nosso lá na rádio. Ok, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa pergunta seria feita por Nelson Pereira, que, né, a gente formulou algumas perguntas aqui para fazer. Eu vou fazer o senhor aqui. Era verdade que na época o Nelson Pereira era o terror das menininhas? Com certeza, com certeza.
Ele era o terror das menininhas porque ele tinha uma boa voz ou ele era bonito naquela época? O Nelson, ele herdou na programação da rádio a apresentação de um programa chamado A Juventude Comanda. Isso. Era um programa dirigido aos jovens. Inclusive o Nelson inaugurou aqui em Cachoeiro a figura do disc jockey. O Nelson Pereira foi o primeiro disc jockey. Aqui, então ele apresentava o programa Juventude Comanda, e com aquele cabelão e tal, e realmente as menininhas, não é, ficavam encantadas com a figura dele. Tá, deixa eu fazer uma... Elian, você, qual era a sua função como radialista lá na Rádio Cachoeiro? Que tipo de programa que você fazia lá? Bom, eu posso resumir que o meu profissionalismo começou exatamente na escola do rádio, que é a Rádio Cachoeiro. Mas antes do Rui ser o produtor e ser a pessoa que nos deu todas as orientações para a gente ter o segmento como jornalista, como radialista, como repórter, antes eu quero lembrar, Rui, que com 7 anos de idade, eu era acordeonista no programa de César Miss, chamado Programa Infantil. Nessa época, o meu caro Paulo, o Roberto Carlos já tinha 14 anos, já estava indo para o Rio, eu tinha apenas 7. Então, a minha entrada na Rádio Cachoeiro foi exatamente através das mãos do meu pai, que era fotógrafo, e ele me levava, né, no programa do César Miss. O programa chamava-se Programa Infantil, naquele mesmo auditório que tem na Rua 7 de Setembro. Aí, na sequência, veio Zé Roberto Mione, Cliveraldo, Paulo Garruti, Rui Guedes, Carlos Dourado, enfim, uma pleiade de bons companheiros. E nós que morávamos ali perto da Rua 7 de Setembro, que era a transversal da Rua Capitão Deslandes, nós ficávamos lá na rádio sempre de olho para poder aprender. E aprendemos muito com o pessoal do esporte, até com o próprio falecido Zé Nogueira, na parte musical, e com Mozart Cerqueira, com o Zé Américo, com o Garruti, enfim. E aí nós fomos se infiltrando e começamos a ser uma espécie de faz-tudo. Até chegamos a ter, através de Rui, um lançamento de um programa de bossa nova naquela época, que era Clube de Bossa, que era feito aos sábados. Além do Zé Roberto Mione ter incentivado muito os novos companheiros, fazendo programas semanais de meio-dia, de sábado meio-dia até 18 horas, com vários segmentos de programas. E aí foi a nossa trajetória, aí nós caímos para o jornalismo, caímos para o colunismo, e também para a parte de esportes, que nós chegamos a integrar a equipe de Hélio Carlos. Tá, aí vem a pergunta para os dois. Afinal de contas, a Rádio Cachoeiro foi realmente um berço para a cultura de Cachoeiro, a parte artística de Cachoeiro naquela época? Pois não. A Rádio Cachoeiro, veja bem, era a única emissora de toda a região sul do estado. E então a Rádio Cachoeiro tinha já um privilégio de ter 100% de audiência sem concorrentes. E todas as manifestações culturais acabavam por ter um endereço certo, que era a Rádio Cachoeiro. Nós tínhamos os programas, a Rádio Cachoeiro tinha um elenco de cantores, tinha um elenco de radioatores. Eu, inclusive, vou lembrar aqui o nome de Mireia Santos, de Dona Ercília Soares, que escrevia peças radiofônicas de radioteatro. E eu, inclusive, cheguei até a produzir isso. Então, a rádio, ela era um veículo extremamente útil ao desenvolvimento social de Cachoeiro. E só lembrando, o Elian disse aqui que ele começou no programa infantil, o César Miss, que era o apresentador, né, apresentava o Elian da seguinte maneira: é o único acordeonista que consegue se esconder atrás do acordeon. Você estava comentando agora, teve realmente radionovela, radioteatro? Tinha radioteatro, eu cheguei mesmo a produzir peças, entendeu? De radioteatro para a Rádio Cachoeiro também. A gente tinha até te perguntado sobre isso ontem, não sei se você recorda. Mas isso não é meu tempo, não. Ah, tá. Aqui, o Rui, está chegando aí, já está marcando presença aqui na nossa TV. Ele agora mesmo vai estar aqui. Que ontem, quando ele esteve aqui, duas figuras aqui de Cachoeiro, quando viu o nosso querido Zé Nanico, chegou a encher os olhos de lágrima. Né, porque ele é uma pessoa que é muito marcante na vida de todo mundo, de madrugada, aquele programa do Zé Nanico, né, que era o Sertão da Minha Terra. Então o Zé Nanico já está marcando presença, ele vai agora mesmo estar sentadinho aqui do meu lado aqui. Qual é a diferença de hoje, Rui? Acho que essa pergunta seria mais para o final, mas vou te fazer uma pergunta a vocês dois. Qual é a diferença de hoje dos locutores atuais para aqueles antigos?
Bom, hoje já não se exige que o locutor tenha aquele padrão de voz, não é, de locução. Hoje os locutores são animadores de estúdio, né? São os disc jockeys, inclusive que eu falei com você que o Nelson Pereira foi o nosso primeiro disc jockey lá na Rádio Cachoeiro com o programa Juventude Comanda e também o Nelson Pereira Show. O Elian Peçanha, com o Zé Roberto Mione, nosso mestre aí. O Zé Roberto Mione tinha esse programa, o Super Festival do Disco, também com o Cliveraldo Miranda. Eles inauguraram a era dos disc jockeys, aqueles locutores que apresentavam a programação musical e outras atrações. Então, hoje não, hoje se exige do locutor, não que ele tenha uma boa dicção, não que ele tenha impostação de voz, mas se exige dele o quê? É animação. Ele é um animador de estúdio. Ok. O Rui Guedes, fazer uma pergunta ao senhor. Como seria feita a abertura do programa Zé Nanico hoje? Senhoras e senhores, a Rádio Cachoeiro de Itapemirim, CYL9, tem o prazer de apresentar No Sertão de Minha Terra. E aí vem para comandar o seu programa semanal, ele, Zé Nanico. Fala, Zé! Falo mesmo. Zé Nanico. Amigo Paulo, beleza? Muito boa tarde. Boa tarde. Espectadores, boa tarde. Meu respeito e desculpas pelo atraso. Mas o Rui Guedes, para não demorar muito no assunto, o Rui Guedes falou em várias pessoas aqui da Rádio Cachoeiro, em vários artistas, que eu sempre os considerei assim, artistas. Ele citou o nome de vários, mas esqueceu do dele, que é muito importante. O Rui Guedes foi um elemento que me deu um apoio fabuloso no meu programa. O Rui Guedes, ele era o elemento que fazia os anúncios do meu programa, os anúncios comerciais do meu programa. Eu até na época o cognominei a voz de besouro. Mas o Rui Guedes é um elemento extraordinário, é um dos fundadores também do grande cast da Rádio Cachoeiro. Zé Nanico, vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber, e todo mundo mandou perguntar a você isso aí. Qual era o segredo que você tinha para o sucesso do seu programa? Ô Paulo, o meu programa foi criado exclusivamente para falar no homem do interior, cumprimentar diuturnamente o homem do interior. Esse é o grande mistério, o grande segredo. Era um programa feito para o homem do campo. E eu, com a minha humildade, com a minha vivência também no interior, eu me comunicava com ele diariamente. O grande segredo era o homem do interior. Gente, olha, a nossa TV, se alguém quiser ligar ou fazer alguma pergunta para o nosso amigo Rui Guedes, Elian Peçanha, para o nosso amigo Zé Nanico aqui, está inteira disposição. É só ligar, ok, a menina vai anotar a sua pergunta. Nós vamos fazer essa pergunta aqui no ar, aqui, para esses 3 locutores aqui. Pode fazer pelo telefone também? Pode fazer pelo telefone também a pergunta. Não vai ter brincadeira, mas vocês podem fazer, tá? Pelo telefone. Só ligar e perguntar aqui. Tem muita gente que está ligando aí. Muitas pessoas já conhecem as 3 figuras que estão aqui marcando presença. Você queria fazer, você trouxe alguma coisa para fazer uma surpresa aqui, o Zé Nanico. Eu trouxe uma lembrança aqui de 1961. Eu, na realidade, entrei na Rádio Cachoeiro fazendo o programa Suas Ordens, que ia ao ar das 14 às 16 horas, era um programa de dedicatórias. E fui também convidado pelo Zé Nanico para fazer a locução comercial do programa dele, No Sertão da Minha Terra. Porque naquele tempo os comerciais eram feitos ao vivo, não existiam comerciais gravados. E eu fazia a locução comercial. E eu trouxe uma lembrança aqui, ô Paulo, aqui, passo para você. Pode, Kiko? São 2 fotos de 1961. Uma festa que o Zé Nanico, todo ano, no encerramento do ano, ele fazia uma grande festa. E essa festa aí aconteceu no palco do Cine Broadway, né, onde apareço eu, que era o locutor aí, juntamente com o saudoso professor Deusdete Batista, que entregava aí uma lembrança ao Zé Nanico. O Zé Nanico devidamente caracterizado e também o Pacheco, que fazia parte do elenco de artistas do programa, o Lorival Pacheco.
Ok. Eu queria lembrar para Zé, o que eu achava muito interessante, hein, Nanico? O que eu achava muito interessante é quando você terminava o programa no Sertão da Minha Terra, e era o programa ao vivo, aos domingos, Certo. e você apresentava os músicos do seu programa. Mas tinha um que reclamava muito, não é? Qual era ele? Naquela época, Zé Nanico, naquela época do senhor, quem é que fazia o programa de auditório? O programa de auditório era como o Rui Guedes falou. Foi apresentado várias vezes por Zé Américo Mignone, foi César Misse, Sabra Abdala